Na lição de hoje, nós vamos ver que Jesus cresceu, se tornou um homem e vai começar o seu ministério na terra. Mas antes de começar o seu ministério, alguma coisa vai acontecer. Tem alguma ideia do que possa ser? Lá no nosso primeiro encontro desse mesmo trimestre, nós falamos que Deus fala com a gente através de algumas formas. Com Maria, ele falou através de um anjo. Com José, falou através de um sonho. E mais uma vez na história acontece de Deus falar com alguém através de um anjo. E o nome desse homem era Zacarias. O anjo falou para Zacarias que ele e a sua esposa teriam um filho, mas os dois já eram bem velhinhos. E a sua esposa Isabel nunca tinha filhos, nunca pôde ter filhos. Mas Deus estava falando que eles teriam um filho. E quando o bebezinho nasceu, eles deram o nome para ele de João. Esse João cresceu e ele começou a preparar o caminho para o Messias, para o Salvador chegar. Quem que era o Messias, o Salvador? Era Jesus. E João Batista, ele vivia lá no deserto. Ele era um homem meio estranho. Ele vestia umas roupas estranhas, comia umas coisas estranhas e morava no deserto. E ele falava para todo mundo se arrepender dos seus pecados, que todas as pessoas estavam pecando e elas deveriam se arrepender e tudo mais. E quando essas pessoas se arrependiam, ele ia lá e batizava essas pessoas. O batismo significa uma nova vida, significa morrer para você mesmo e começar a viver servindo ao Senhor. Certo dia, enquanto João estava lá pregando, falando com as pessoas e batizando as pessoas em frente ao Rio Jordão, quem chegou? Jesus. Jesus estava chegando e João já ouviu de longe. E ele falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Mas Jesus chegou diante de João e disse: João, eu quero que você me batize. E João ficou pensando assim: eu batizar o meu Senhor? Não, é mais fácil que o Senhor me batize então. Pois ele sabia que Jesus era muito maior que ele. Mas Jesus disse assim: não, João, você precisa me batizar para que a gente possa agradar a Deus e cumprir aquilo que Deus quer. Então, Jesus entrou nas águas do Rio Jordão e João o batizou. E quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu do céu como se fosse uma pombinha e pousou em Jesus. E lá do céu uma voz muito forte dizia: este é o meu filho amado, que me traz alegria, que me agrada. Aquele era um sinal que Jesus estava agradando ao Senhor. Imagine que alegria poder ouvir a voz de Deus dizendo que estava se agradando dele naquele momento. Então, em tudo que Jesus fazia, ele buscava agradar o seu Pai. E João também agradava a Deus. Será que nós também podemos agradar ao Senhor? De que forma nós podemos agradar a Deus? Fazendo aquilo que é certo, aquilo que é a vontade de Deus. Quando a gente ora, estamos agradando a Deus. Quando nós temos interesse, estudamos a sua palavra, também estamos agradando a Deus. Quando nós ajudamos uns aos outros, quando você obedece aos seus pais, de várias formas nós podemos agradar ao Senhor. Então essa é a lição de número 7. O título é O Meu Amigo Jesus é Batizado. E com essa lição, o objetivo é ensinar que Jesus deixou o exemplo de agradar a Deus e que nós devemos seguir esse exemplo. Jesus não precisava ser batizado. O batismo é morrer para o mundo, para o pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele fez isso para que nós sigamos o seu exemplo. E fez para agradar o Senhor. O texto bíblico está lá em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas o versículo-chave é Mateus, capítulo 3, versículo 17. A parte onde Deus fala que este é meu filho amado e que me traz alegria. Se você puder, você pode ter uma imagem aí do batismo de Jesus. Você pode pegar da internet ou até da lição, né? Se você tem os visuais da lição, você pode utilizar os visuais, mostrando ali o momento do batismo de Jesus, o momento em que vem o Espírito Santo em forma de pombinha, né?
sobre Jesus, mostra essa imagem e aí você vai perguntar por que será que Deus estava se agradando de Jesus naquele momento? O que Jesus fazia para agradar a Deus? E o que eu e você podemos fazer para agradar a Deus? E nesse momento você pode lembrar um versículo, aquele versículo que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aí está mais uma forma de agradar a Deus, tendo fé. Tendo fé nele, tendo fé e confiando nele, nós também agradamos a ele. Para o momento da história, você pode utilizar um recurso assim, ó. Esses dois recursos eu ensino a fazer aqui no canal. Tanto esse personagem aqui de Jesus, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas também lá embaixo vai estar aparecendo, depois você pode ver. Tanto como esse recurso aqui que eu fiz, na verdade, para a história de Naamã. Também tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar linkado para você ver depois, tá? E você pode fixar ele aí na parede, aonde você quiser. Mas uma outra ideia é você levar algumas roupas, assim, diferentes, algo que lembre João Batista, e você pode caracterizar algum menino aí da tua turma. E esse menino que vai ser o João, ele pode segurar esse recurso aqui e batizar Jesus daí nesse recurso. É uma forma de trazer as crianças para elas interagirem também no meio da história. Essa pombinha aqui, não fui eu quem fiz, foi a André, que trabalha comigo lá no Ministério Infantil, mas é feito de papel, de cartolina, ó. Então ela fez esse molde aqui, dos dois lados, aí dobrou a asinha, colou uma pérola aqui no lugar dos olhos e pendurou esses fitilhos aqui com fita durex mesmo, ó. E aqui ela colou com fita crepe ou palito de churrasco. Então a gente usou isso aqui numa apresentação na igreja, que até tem aqui no canal, eu vou deixar também linkado para você ver a apresentação que eles fizeram com esses bonecos aqui, com essas pombinhas. Mas se você não conseguir fazer assim, eu vou deixar aqui outra sugestão de pombinha, utilizando o papel também. Algumas dicas de atividades para você fazer com as crianças nessa lição são a respeito das pombinhas. Então, vou deixar aqui algumas ideias. Você pode fazer um modelinho com um rolinho de papel higiênico. Aí você leva já colado ele, já montadinho. Ou você pode montar ali na hora com alguém que te ajude. E aí deixa as crianças pegar tinta branca com pincel ou até com o dedinho mesmo, com esponjinha, enfim, a tinta branca e passa no passarinho ali e depois pode pintar o biquinho de outra cor, assim elas vão fazer as suas próprias pombinhas. Outra forma que pode fazer as pombinhas também é utilizando a tinta branca, mas fazendo carimbo na mão. Então ela vai fazer passar tinta branca na mão, faz o carimbo no papel, pode ser um papel azul ou outra cor, espera secar e faz daí os acabamentos. E você pode também recortar em volta, colocar no palitinho também. E mais outra forma que você pode fazer também é usar o molde da mão delas, recorta, pega uma fita e cola no papel branco. No papel branco cola ali. E aí a criança vai pegar tinta azul ou outra cor que ela quiser e vai pintar em volta da mão. Depois que secar essa tinta em volta, você vai tirar aquela mão, aquele molde, e aí vai aparecer só o contorno da mãozinha da criança, que vai ficar em branco. E aí pode fazer os acabamentos também. E uma dica de louvor para você cantar com as crianças nesse encontro é aquele louvor assim: fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. E vai relembrar aí sobre agradar ao Senhor e também sobre aquele versículo que eu mencionei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então já deixa eu dizer para você, se você chegou até aqui, me deixa saber escrevendo nos comentários o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comenta isso aqui nos comentários e eu vou saber que você chegou até aqui. Se você gostou dessas dicas de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta também se você está gostando dessas dicas. Hoje eu trouxe uns recursos um pouco mais elaborados, um pouco práticos também,
Continue comentando aqui se você gosta, prefere praticidade ou prefere uma complexidade, uma coisa mais bonita. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.